Aqui de volta para dar algumas orientações sobre esse exercício que é uma análise semântica e estilística do livro do profeta Joel. Não é nada aprofundado, é uma análise superficial de um dos elementos, claro, da hermenêutica, que é essa análise linguística, que nós vamos exercitar o quê? Nós vamos brincar com esse texto, brincar entre aspas, né? Nós vamos tentar reconhecer quais foram os elementos gramaticais que foram utilizados pelo profeta e qual o sentido que ganhou esse uso gramatical, esse uso linguístico para os leitores da sua época? Você tem uma fichinha aqui que ela está marcadinha com cores e as perguntas ao lado também estão sendo destacadas com a mesma cor que tem no versículo. Você tem o texto aqui na NVI, do texto de Joel. E aqui, por exemplo, eu marquei aqui nessa primeira parte ouçam isto, anciãos, escutem. Aí vem a sequência do versículo. Aí eu pergunto, quais os modos verbais destacados em vermelho? Aí você vai dizer, está no imperativo. E qual é a ideia, qual é o efeito esperado pelo autor bíblico nos recursos verbais? Ele esperava dar um comando, ele estava convocando ali a nação, né? As suas respostas também devem ser curtinhas, você deve seguir o espaço que você tem aqui disponível, não ultrapasse isso não, é só um resumo. Ah, professor, eu estou tendo dificuldades para fazer esse exercício. Não se preocupe, você não vai perder sua nota não. Só que lá no finalzinho você tem algumas observações sobre o exercício aqui embaixo, tá? Você tem algumas informações sobre orientações sobre de como fazer o exercício. Se você está com dificuldade, é claro que nem todas as perguntas você vai ter dificuldade, não, mas se você tem alguma dificuldade em algumas das questões, lembra vocês que são questões elementares, são questões bem mais simples. Ah, o que ele usou e qual o sentido? O que ele usou e qual o sentido? Né? Qual o resultado que gerou a partir da sua leitura? Bem, você não está conseguindo fazer isso. Você vai fazer um breve relatóriozinho, diz, olha, eu não estou conseguindo fazer essa atividade por conta que não estou tendo facilidade de identificar as classes de palavras, eu não estou com facilidade de identificar quais são as funções sintáticas das palavras destacadas. Então, assim, você vai justificar isso, não é só dizer, ah, não consegui porque não consegui. Assim, não, isso é inaceitável, tá certo? Então, assim, você vai justificar porque não está conseguindo responder. Porque o que, que acontece? Quando você chegar lá em hermenêutica, na disciplina de hermenêutica, nós vamos retomar essa análise linguística do texto e acrescentar as outras. Então, assim, para fazer essa análise linguística, você tem que ter, pelo menos, essas noções dessas estruturas sintáticas que foram utilizadas pelos profetas, pelos escritores bíblicos, de modo geral. Então, se você consegue reconhecer, e aqui, veja só, que eu vim desde lá do português 1, trazendo para vocês como a língua portuguesa serve na interpretação bíblica. Então eu vim bem dizendo a vocês, olha, é acumulativo, é facinho, não se preocupe não, guarde essa informação que mais na frente eu vou cobrar. E vocês, ao longo de português 2 foram trabalhando bastante coisa que trabalhou em português 1. E agora a gente está chegando no final e a gente está fazendo esse resumão para fazer o quê? Como é que você pode utilizar esses conhecimentos dentro do texto bíblico? Eu digo, nem sempre é tão simples. Essa também não é uma atividade que você liga o computador e faz com 20, 30 minutos, não. Isso aqui é uma atividade, você vai imprimir a folhinha, você vai ler o texto, você vai analisar, tem algumas horinhas de dedicação aqui, mas vale uns pontinhos extras, né? Aqueles pontinhos que salvam a gente lá no finalzinho. E também é assim, é uma atividade que não encerra aqui em língua portuguesa. Você pode pegar esse conteúdo aqui e trabalhar também numa série de estudos aí na sua igreja. Você pode pegar esse conteúdo aqui e trabalhar no estudos com a MCM, estudos com os homens, estudos com os jovens, também levá-los a ver como é que o autor construiu o texto, ou então enriquecer até o seu sermão em determinado momento. Qualquer dúvida, entre em contato lá pela caixa de mensagem, fórum dúvidas, fórum contatos com o professor, ou fórum dúvida da unidade mesmo. Depois do término dessa atividade, nós vamos postar um outro vídeo dizendo o que mais ou menos a gente esperava de todos, né? É claro que eu vou dar o feedback individual de cada, mas aí eu vou postar um vídeo colocando o que eu esperava de todos e fazer um resumão desse livro do profeta Joel, que é maravilhoso para se trabalhar com a igreja. Desejo a todos um bom trabalho. Se tiverem dúvidas, entre em contato, mas esforço. Um abração para todos. Tchau.